Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos e todas estejam muito bem. Meu nome é Carlos Eduardo Forlani, sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, e estamos aqui novamente para darmos início ao conteúdo trabalhado de teoria geral dos atos notariais. Vamos, a partir de agora, dar todo o conteúdo trabalhado, do qual já auferimos, e iniciarmos um novo apontamento diante da teoria geral dos registros públicos, no módulo 2, iniciando com a unidade 1, noções gerais registrais, conceitos e classificações. Aqui vamos aprofundar o conteúdo já apresentado, apontando as suas características, os conceitos e os principais pontos para o exercício da prática em si da teoria geral dos registros públicos. Sou mestre e doutor pela Universidade de São Paulo e vamos dar sequência aqui a o que começamos e desenvolvemos no módulo 1. Vamos lá? Pessoal, inicialmente, vamos conceituar a condição em si dos registradores, no caso dos registros públicos, os direitos e deveres das quais estes, que representam toda a função, a efetivação, a aplicação para a segurança jurídica dos atos notariais, dos quais verificamos no módulo 1, promoverem a relação jurídica posta entre o indivíduo para com outros indivíduos, através da sua manifestação de vontade, e mesmo entre os indivíduos e o próprio Estado. Essas relações jurídicas registrais, onde nós buscaremos a explicação e a demonstração destas mediante os direitos e deveres dos registradores, temos o seguinte apontamento. Tabeliães, oficiais de registro e seus prepostos desempenham funções essenciais no sistema jurídico, sendo responsáveis por autenticar, registrar diversos tipos de documentos e transações. E nós já vimos alguns deles, como escrituras, testamentos, atas, entre outros, na qual também voltaremos a frisar os apontamentos dessas, porém de uma forma mais detalhada, de uma forma apontando as suas classificações e implicações quanto aos direitos e deveres desses tabeliães, desses oficiais de registros e seus prepostos. Assim, apresentaremos aqui alguns fundamentos que destacam os direitos e deveres que vinculam esses profissionais que realizam toda a relação jurídica disposta diante do cerne da situação jurídica dos cartórios registrais. Partindo-se aí, temos algumas noções básicas a título de conhecimento para que possamos dar os apontamentos das funções essenciais de direitos e deveres desses tabeliães, oficiais e prepostos. Entre elas, temos as finalidades e por que buscam, obviamente, toda essa compensação diante dos seus atos registrais. Visam a proteção dos direitos, nas quais referem-se ao mecanismo que garante os direitos e interesses das partes envolvidas no ato jurídico transacionado, resguardando toda essa condição com o feito do registro nos cartórios registrais. No contexto dos registros públicos, isso significa que os registros atuam como uma garantia oficial dos direitos dos quais estão ali transacionados, relacionados, associados à condição, em regra geral, das tutelas de pessoas e bens, das quais podem promover os devidos registros, como eles, as propriedades, os contratos, as identidades, entre outros aspectos gerais dos quais perfazem toda essa relação jurídica que é possível e passível de registro em cartório. Além da finalidade, precisamos entender que toda essa estrutura em si das noções registrais garantem, como já na própria concepção conceitual trabalhada, interpretada e verificada no primeiro módulo 1, mesmo na unidade 1 e na unidade 2, a segurança jurídica. Haja vista que refere-se à estabilidade, à previsibilidade, à clareza das normas em que as relações jurídicas praticadas entre os indivíduos, um para com os outros e mesmo para com o Estado, dão total segurança jurídica em eventuais litígios ou mesmo em eventuais transações futuras que esses possam desenvolver. Significa nada mais, nada menos do que estabelecer as leis que já são conhecidas diante da regulamentação registral
estáveis e aplicadas da maneira consistente agora, a partir do momento da qual se promove a concepção da lavratura da escritura, da lavratura da procuração, do registro mediante ata, entre outros documentos dos quais verificamos as possíveis regulamentações, permitindo que os indivíduos saibam quais são os seus direitos e deveres diante daquilo da qual fora transacionado diante do tabelião, do oficial ou mesmo de um dos seus prepostos autorizados pela própria autoridade em si e legalmente tidos perante a lei como profissionais capazes da atuação dos presentes atos. Assim, diante da toda circunstância da noção registral, da qual o próprio conceito já também propaga essa relação firmada, temos a publicidade, na qual promover-se-á toda a condição dos atos nas quais refere-se à obrigatoriedade de tornarem-se públicos e acessíveis a todos determinados atos de finalidades jurídicas, sejam eles dos próprios interessados, sejam eles de terceiros, que venham ali necessitar da regulamentação da qual os atos ali praticados e registrados mediante os cartórios registrais venham a ter como o dado conhecimento, permitindo que qualquer interessado possa ter acesso a eles. Isso é o mais importante, conforme nós acabamos de frisar. Ali, a partir do momento em que há a regulamentação, o registro em si auferido, determina-se toda e qualquer publicidade, qualquer um pode e é permitido por lei verificar as condições das quais estão estabelecidas mediante cartório, mediante o registro em si praticado pelos interessados, seja ele o próprio interessado ou aqueles que promoveram regulamentação jurídica, seja qualquer um terceiro que tenha interesse de alguma forma na relação jurídica da qual fora provocada e, obviamente, registrada. É um princípio básico do qual muitos sistemas legais e particularmente importante em relação aos registros públicos. É de fundamental importância. Embora nós tenhamos toda a concepção da publicidade em demais atos da vida jurídica, a concepção registral ela é de suma importância e fundamental condição para que se torne realmente legal, tenha fé pública, conforme nós já verificamos, obtida através da concepção registral, os atos da vida, os interesses praticados pelas partes, entre si ou mesmo diante do próprio Estado. Fundamental concepção esta, da qual, além dos demais da segurança jurídica, da qual nós observamos, e das deveres e obrigações em regra dos próprios oficiais, dos próprios tabeliães e dos próprios, obviamente, prepostos autorizados em si para a prática do ato, são fundamentais a concepção da publicidade, se não o mais importante, da qual condiciona, através da publicidade, a informação, obviamente, né, ao conhecimento de todo e qualquer interessado, o acesso à capacidade de qualquer indivíduo, a entidade de acessar informações registradas de forma clara, rápida, descomplicada, sem barreiras desnecessárias. Inclusive, ponto este hoje muito atual e discutido, conforme o e-notorial, da qual nós comentaremos em aulas que ainda nós trabalharemos o presente assunto, desenvolvimento via, obviamente, a internet, via redes, das quais possibilitam a facilitação desta informação obtida, às vezes, num cartório, registrado lá em outro estado, numa cidade aqui distante da qual o indivíduo se encontra. Isso é de suma importância. A relação jurídica, atualmente, ela é muito, muito favorável às relações da condição da facilidade da informação, isto posto pela própria condição da finalidade das noções registrais diante da publicidade dos atos. A partir desse momento, nós temos a concepção da própria relação administrativa, onde se provê um conceito do registro como um todo. Percebam que aqui, após o momento de iniciarmos as noções preliminares, os conceitos fundamentais, temos as concepções dos principais atos, dos quais verificamos quais são esses atos, seus detalhes, verificamos agora a condição do registro. E a importância desse registro, tanto via administrativa, tanto via cartório, tanto via judicial, da qual nós verificaremos
esta condição como forma peculiar. Assim, temos a concepção do registro como ordem administrativa, na qual ele se refere-se ao conjunto de ações e procedimentos realizados por órgãos e entidades da administração pública com a finalidade de registrar, conservar, publicar e dar acesso aos diversos atos e fatos jurídicos. Ou seja, é a via administrativa da qual possibilita a todo e qualquer cidadão a possibilidade do registro, da adequação, dos meios das quais transformam as relações ali oriundas registrais para o conhecimento a todos, a todo e qualquer cidadão. Isso é de fundamental importância e o primeiro, obviamente, preceito quanto à concepção do registro vincula-se diante da sua própria definição como ponto fundamental, que é as ações procedimentais das quais estes órgãos autorizados, regulamentados, com ditames legais postos conforme a sua administração, venham a dar essa condição para todo e qualquer cidadão que venha a necessitar da regulamentação diante dos procedimentos das quais foram registrados nos presentes cartórios de interesse de cada indivíduo. É tão importante esta condição que provoca, a partir dessa regulamentação própria administrativa, da qual é consentida por esses órgãos, a concepção da formalização desse ato. Porque ele não passa de um ato jurídico tornado oficial e legalmente vinculativo através da sua inscrição no registro público. Então, todo e qualquer ato ali realizado, ele deixa, obviamente, a circunstância de ser um ato simples, comum, para ser um ato oficial, vinculativo. Olha que interessante. Vamos pegar aqui, a título de exemplo, só para você ter uma noção. Você poderia ter uma relação com uma determinada pessoa, seja ele um homem ou mulher, você como companheiro ou companheira, independentemente da circunstância, ter uma convivência, uma coabitação, uma união estável, na qual não fosse em nenhum momento regulamentada. A partir do momento que há o registro da relação jurídica da convivência entre as partes, com ânimo, né, matrimonial inclusive, há a vinculação legal e oficial dos direitos, deveres e obrigações de ambos ali, os parceiros, de ambos os nubentes, os cônjuges dos quais venham a formar a relação jurídica definitiva para um eventual casamento. Então, aqui é o puro e estrito exemplo em si da transformação desse ato comum para um ato agora formalizado. Você passa, a partir daquele momento, ter uma união estável, se tornar casado, entre outras concepções das quais vocês venham a realizar diante da própria condição registral que tenham como interesse a regulamentação desse ato. Isso é de suma importância, que, por sua vez, constitui, além do ato formalizado, o efeito declaratório. Ou seja, é a situação na qual o ato ele cria, altera a situação jurídica da qual existia entre vocês, ou uma convivência, ou uma relação da qual a gente dá do exemplo referendado, uma convivência, uma condição da qual você poderia e tinha intenção de regulamentar juridicamente, ele passa agora a ser declaratório. Convivo com essa pessoa, convivo com esse indivíduo, e aqui tem os meus fins, a finalidade de casamento, de união estável, as regulamentações quanto a um pacto antinupcial, entre outras situações que vocês podem estabelecer entre si. O ato registrado não é apenas a prova de algo que já existe, mas constitui um novo estado legal. A partir daquele momento, há transformação, inclusive, de como é observado legalmente a convivência entre as partes que coabitam, às vezes, numa mesma residência. Percebam que toda esta condição ela é atrelada até os próprios feitos vinculativos da tutela de pessoas e bens, vinculativa à concepção do registro em si, dos atos entre as partes, da condição da qual nós temos toda a regulamentação efetiva da prática em si, do conhecimento do que? Das condições registrais, seja através das noções básicas, seja através do conhecimento dos atos, seja agora da função registral como uma forma mais aprofundada, onde toda essa concepção de estrutura vincula-se na relação da qual vão apresentar-se uma nova noção, uma nova
amplitude desses direitos garantidos a essas partes. Dentre esses direitos, há uma condição da qual se origina a partir do momento do registro, que é a regulamentação, também chamada de matrícula, que é a abertura da ficha individualizada, seja através de uma escritura pública de um imóvel, seja através da ficha da garantia do ato registral dos seus, das suas intenções e interesses entre as partes da regulamentação de determinado feito, por exemplo, através de uma procuração, através de um registro de uma ata, de uma documentação, através de um testamento, da qual você vai promover. É aberto, então, para esta condição do fato a ser registrado, a abertura de uma matrícula, que nada mais é do que uma ficha individualizada. Ou seja, é algo do qual vai se ter agora toda uma regulamentação, notícia do que você promoverá diante dos feitos realizados via cartório registral. Essa abertura de ficha individualizada nos registros públicos é um procedimento essencial que garante a organização, a precisão e a eficácia da manutenção de todos os registros que aquele indivíduo possa vir a praticar. A seguir, vamos apresentar então o quê? Os principais aspectos desse processo de regulamentação. Então, conseguimos observar, diante dos preceitos, dos deveres e obrigações desses tabeliães, que vamos adentrar também mais para frente de forma mais detalhada, verificamos as condições das finalidades e também, obviamente, das concepções que este registro em si, praticado pelo interesse dos indivíduos, entre si e mesmo entre o Estado, provocam diante da concepção da lavratura desses interesses, nas quais findam na concepção da matrícula, ou originam, obviamente, uma abertura de uma ficha, de uma numeração, da qual terão todo o procedimento, a organização e a precisão da manutenção e eficácia de todos os registros que esses indivíduos possam vir a praticar. Para tanto, vamos verificar os principais aspectos. Vamos lá? Diante dessa concepção da matrícula, nós temos o quê? O controle e a identificação de cada item da qual venha a regulamentar. Aqui, nós temos a concepção da própria matrícula do imóvel, na qual verificamos o seguinte: o controle, a identificação de cada bem imóvel que aquele indivíduo possa vir a possuir, que são os aspectos cruciais na administração dos registros públicos e têm profundas implicações para a propriedade, para a economia e para a segurança jurídica. Aqui, no caso, nós estamos falando de um cartório registral de imóveis, mas poderíamos ter ali um cartório também registral de títulos, da qual poderiam provocar a lavratura de uma determinada escritura, toda essa relação jurídica da qual procede. No caso exemplificado aqui, para dar-se o conhecimento da relação jurídica disposta, vinculamos a concepção da matrícula ou da criação de uma ficha de identificação de um registro imobiliário, então de um imóvel em si. Essas funções vão elencar toda a regulamentação do que aquele indivíduo que tem interesse está praticando o ato em si, da regulamentação deste bem, desse patrimônio, a vinculação com todas as profundas implicações diante da sua propriedade, diante da economia social da qual ela vincula, da qual ela traduz, e essencialmente da segurança jurídica, por ter ali o indivíduo a posse e a propriedade. Claro que podemos observar as condições diante da posse da propriedade, quando este bem está ou não alienado, está financiado, é possível de penhorabilidade ou não. Todos esses pontos são fundamentais termos também conhecimento para sua devida regularização e identificação do bem como um todo. A partir do momento onde nós temos a identificação, nós temos as relações do que provocam as modificações e regulamentações quanto a esses bens. Modificações dessas ou cancelamentos nos registros públicos são as ações críticas que podem ter implicações significativas. É necessário entender como essas ações funcionam e por que são importantes. Verifiquem aqui, senhores, um ponto de fundamental importância. A partir do momento em que temos a identificação desse imóvel junto à matrícula, à descrição, toda a regulamentação desse bem, nós precisamos realmente averbar esses itens. Se esse imóvel está sem nenhuma alienação, sem nenhum levantamento de financiamento bancário para o cumprimento da obrigação final, que foi a compra, que foi a construção, ou qualquer outra relação jurídica que possa coexistir,
como também a simples condição de deixar o imóvel em garantia para um levantamento de uma determinada quantia para pagamento não só do imóvel, mas para o pagamento de outras situações que são peculiares ao desenvolvimento da vida do indivíduo em si. Por exemplo, um tratamento de saúde, um colégio para os seus filhos, entre outras situações. Então, essas modificações, essas regulamentações, são, além de condicionadas à matrícula, que é a identificação do imóvel, averbadas diante de toda essa ficha cadastral da qual esse imóvel possui, que provocam diretamente, senhores, a alteração, a vinculação e a possibilidade de implicações significativas diante da própria condição da descrição do imóvel como um todo, que é de suma importância. E por quê? Por que essas ações são determinantes? Porque elas podem pesar sobre a concepção de posse e propriedade do presente imóvel. Aí, diante dessa averbação, dessa essência, né, ela altera toda a condição do registro em si. Quando ele condiciona, não altera. Quando essas informações fundamentais são inalteráveis, ali implicadas sobre a própria descrição do imóvel, mas podem concretizar o objeto do registro como imóvel, uma relação de casamento, uma condição da empresa, a partir do momento que são condicionados. Todos esses pontos, caso porventura venham a condicionar outras situações, esta averbação deve ser condicionada também à relação do imóvel, que possa vir a constituir uma nova relação jurídica, que naquele presente momento ela passa a ser não alterada. Então, esse não altera a essência do registro, é que não altera a concepção do imóvel, da propriedade como um todo, mas ele transforma as relações de ordem jurídica da qual incidem sobre o bem, sobre a condição. A averbação vincula-se à relação jurídica da qual este imóvel está diante das transações da qual ele aufere perante os interesses de terceiros, entre si e entre terceiros e o próprio Estado. Isso é de fundamental importância. O imóvel não se alterar, não vai se alterar. Porém, as relações jurídicas que recaem sobre o mesmo, aí sim, vai se alterar. Por isso, a averbação ela é destinada sempre à concepção do cadastro. E por isso, a compreensão aqui da não alteração quanto à essência do registro. Porque o registro vincula-se essencialmente à identificação desse imóvel perante terceiros, perante as partes que transacionaram, perante, obviamente, o próprio Estado. Para tanto, precisamos entender, diante do exemplo dado, da condição que são aqui bens imóveis, a natureza deste, para que nós possamos ter ainda uma melhor clareza quanto à explicação da qual estamos aqui discriminando para vocês. No caso, a natureza, quanto ao registro de imóveis, é um sistema de registro público que mantém informações detalhadas sobre esses imóveis. E aí vincula, obviamente, a situação da qual estava mencionando. Se esse imóvel está livre de alienação, se ele está alienado, qual é o prazo de alienação, qual é o prazo, obviamente, se é mediante uma tabela price, se é uma tabela fixa, se esse imóvel tem descontos conforme os pagamentos, se essas alterações de valores não se alteram, são fixos e assim por diante. Então, todos esses procedimentos, toda a forma contratual das relações que envolvem a transação negociada, vinculam-se às relações de natureza transcritas no próprio imóvel, que finda, né, incluindo a propriedade, as características, os encargos, restrições das quais tangem sobre essa natureza. Percebam que a descrição do imóvel não se alterou, a averbação da qual implica as condições jurídicas do imóvel num determinado momento não se altera a condição do próprio imóvel, e a natureza da qual vincula são as informações detalhadas que estabelecem sobre a propriedade, né, da qual recaem todas as condições que vinculam as possibilidades da características, dos encargos, das restrições sobre este imóvel. Lembrando que a averbação ela é pelo período dado. Então, conforme a regulamentação incide sobre novas circunstâncias, altera-se também a condição da natureza, como altera-se a condição da averbação quanto às relações negociais, mas não quanto ao bem em si, que ele permanece da mesma forma. Por isso, a importância de ter, diante das classificações, a noção fundamental da função registral da qual é exercida perante as partes aqui estabelecidas. Ainda diante da natureza, a condição do próprio do registro dos títulos e documentos como um todo. Não só aqui pensando na matrícula, aqui nós buscamos um dado exemplo vinculativo aos títulos e documentos, nas quais os documentos
são os aspectos essenciais do sistema de registros públicos em muitos países, diferentemente do registro de imóveis, que se concentra especificamente nas propriedades, nos bens patrimoniais. O registro de títulos e documentos envolve uma variedade muito mais ampla de documentos legais e acordos, como contratos, procurações, testamentos, entre outros aspectos, mas que possuem de forma comum, inclusive de forma semelhante, as relações jurídicas das quais dispõe toda a condição cerne estrutural da natureza também jurídica dos próprios imóveis. Elas recaem sobre os títulos, sobre os contratos, que não se altera a transação ali pactuada entre as partes, porque estabelecem os critérios diante do ato registral da qual vão se oferir. São documentos, são contratos, são procuração, são testamento, entre outras condições possíveis de regulamentação, como o registro civil das pessoas naturais, onde que entra, obviamente, o registro, como dado o registro de nascimento, infelizmente a certidão de óbito, entre outros pontos que são fundamentais, onde esse registro das pessoas naturais é uma instituição fundamental, onde muitos sistemas jurídicos responsáveis por registrar e autenticar os principais eventos da vida civil do indivíduo é o conjunto de registros públicos que documentam os principais eventos dessa relação civil, como nascimento, casamento, divórcio, óbito, algo que nós já tínhamos previamente referendado a todos aqui. Então, é importante nós percebermos essas relações jurídicas das quais são transacionadas e implicam a relação da qual são dispostas diante da efetiva aplicação da classificação quanto à natureza dos atos registrais, de acordo com o tipo de registro também do qual vai se vincular. Se é diante de um registro de imóveis, se é diante de um registro civil, se é diante de um registro de títulos e protestos, toda essa circunstância de cartórios vão vincular esta relação jurídica da qual possam aqui estar fundamentalmente pautadas. Ainda quanto ao registro civil de naturezas, condicionamos, fundamental para a organização, operação de entidades legais, como empresas, associações, fundações, entre outras organizações, dentro de um sistema jurídico. Pode compelir, por exemplo, em determinadas cidades, a acumulação de alguns registros civis, pode compelir algumas necessidades de registros quanto a registro de imóveis. Então, todas as funções vai depender, obviamente, de cada estado, de cada órgão, de cada entidade da qual vai tratar essas regulamentações e classificações das quais implicam a devida parcela de atividade desenvolvida pelo cartório registral. Dentre um dos sistemas jurídicos é o registro público, que contém as informações oficiais sobre as entidades legais reconhecidas como pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, aqui determinadas. Tudo bem? Ou seja, é apenas a implicação do conteúdo quanto à natureza, mas que esses atos não se transformarão, não se irão se alterar conforme a condição da relação jurídica posta. A verbação, vinculativa à concepção do imóvel, e ao demais ponto do registro civil das pessoas, de forma geral, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, a condição da qual promoverão toda esta relação quanto à sua natureza e classificação. Findando ainda, dentro das implicações e apontamentos, é importante ressaltarmos aqui quanto à natureza geral dos contratos marítimos, das quais vinculam a parte especializada de um sistema legal, que lida com a documentação de verificação de contratos relacionados ao transporte, comércio marítimo. Isso inclui sempre a variedade de acordos com fretamento, transporte de mercadorias, seguros marítimos, hipotecas navais, principalmente que vinculam a relação jurídica aplicada de um Estado para com outro Estado, diante de particulares para com outro, para com o Estado brasileiro e para com outros Estados também, diante das relações, inclusive internacionais. É de suma importância essa regulamentação, da qual possui toda uma condição registral própria, da qual nós veremos um pouco mais adiante, mas permeiam pelo mesmo caminho das funções e fé pública, da possibilidade da qual os tabeliões, oficiais e prepostos possam vir a praticar perante os presentes atos do registro em si. Temos também, por fim, a condição da forma desse registro, da qual se implicam as relações, sejam eles da condição imobiliária, da vida civil, da pessoa jurídica, do marítimo, na qual transformam a concepção do próprio apontamento quanto à condição do registro como um todo, que é o ato ordinário, um procedimento padrão para documentar e autenticar as informações das quais esses próprios documentos, transações provocadas pelos interesses das partes e, essencialmente, pelas relações praticadas entre os indivíduos e os Estados,
de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis, sejam elas dentro do território, sejam elas por parâmetros internacionais, sejam elas por parâmetros entre pactos e acordos multilaterais entre um ou mais estados. Então, isso é de suma importância, toda essa regulamentação aqui disposta. Essencialmente, além da ordinária, nós temos a especial, que é um procedimento de registro destinado a situações, informações e transações particulares, que exigem as considerações ou regulamentações específicas. Então, nós temos a ordinária, que é a própria concepção de acordo com o que é já pautado na regulamentação aplicável diante de alguns determinados tratamentos, e a específica quando vinculam a relação jurídica ali condicionada particularmente entre os indivíduos dos quais se aplicam os seus próprios interesses. Além dessa importância, ela vincula toda a concepção do qual esse conteúdo venha a ser trabalhado. Então, é importante estabelecermos a concepção da forma, se ela é ordinária ou se ela é especial, para adentrarmos a concepção material do direito. Aí nós adentraremos claramente sobre a concepção do direito ou civil, ou do direito administrativo, ou do direito tributário, mas na maior parte da regra, da concepção da tutela dos bens de pessoas e bens que vinculam a relação desses atos registrais como um todo. Por isso a importância destes para com o conteúdo, onde vincula-se a relação dos registros de direitos reais, que é um processo de inscrição e manutenção dos registros oficiais de direitos, sejam eles sobre bens imóveis, móveis, semoventes, sobre propriedades, sobre as hipotecas, embora nós trataremos aqui especificamente com esse conteúdo da concepção da propriedade, hipoteca e servidões, mas a condição em si, ela é de uma forma geral, o conteúdo a ser efetivamente aplicado, destinado para o quê? Para o cumprimento das obrigações das quais serão pactuadas. Por isso, ainda diante da própria concepção do conteúdo, ela vincula as relações jurídicas ali dispostas, sejam elas através de direitos reais, diante das próprias propriedades, a título de exemplo inicial, nós temos, a partir daquele momento, a condição das relações obrigacionais proporcionadas, geradas através de mediante o quê? Ao registro dessas obrigações, que é uma documentação formal, que é uma obrigação legal para garantia dos compromissos ali vigentes, estabelecidos entre as partes, e dos outros compromissos que porventura possam surgir, ou de interessados que venham a atrelar essas relações jurídicas das quais foram transacionadas e essencialmente dispostas para o cumprimento das obrigações oportunamente tratadas, que é o ponto essencial para a relação jurídica como um todo. Findamos, né, a partir desse momento, toda essa estratégia da qual a condição registral proporciona pelos aspectos práticos ali condicionados, onde a competência dos cartórios vão vincular toda a relação jurídica disposta, dada a presente condição do interesse das partes na transação, na regulamentação e, essencialmente, no registro cartorial para a prática dos atos da vida civil como um todo, sejam eles entre particulares, entre pessoas jurídicas, entre particulares jurídicas e o próprio Estado em si. Então, os cartórios ou serventias, que são concepções extrajudiciais, são instituições responsáveis pela execução de serviços notariais e de registro em uma jurisdição específica. Então, cada cartório respeita também a própria condição da qual ele está exercendo a relação jurídica posta, ele está exercendo a relação jurídica da qual ele se atribuirá as condições e permitirá, essencialmente, o que pode ou não, diante dos interesses ali praticados. Esta condição dos serviços notariais e registros como uma jurisdição específica são as suas competências que são estabelecidas para quê? Por lei e podem, assim, variar dependendo do país e do tipo de cartório da qual você venha a promover todo e qualquer feito jurídico relacionado ao exercício do mandado registral, ou seja, da situação registral. Para tanto, esses aspectos práticos, procedimentais, são obrigatoriamente auferidos sobre uma condição comum de realização para, obviamente, a lavratura, a escrituração, a promoção de uma procuração, entre outros aspectos dos atos notariais, que estão vinculados a esses procedimentos à realização desses feitos pelos tabeliões, oficiais e prepostos, mediante um prazo. Qual prazo? Tem-se um prazo obrigatório? Não. Vai depender, obviamente, de cada estado, vai depender
da concepção do próprio cartório como um todo, da movimentação, dos principais atos ali por eles praticados, com a identificação desse cartório. Então, todos esses pontos fundamentais, é necessário compreendermos quais são essas condições, os prazos e a estipulação da qual eles determinarem. Não há, assim, prazos específicos. A partir do momento da apresentação, é verificado pelo próprio notário ali, seja ele um prepul, seja um tabelião, seja qualquer outro indivíduo autorizado mediante lei, para a promoção desse ato, onde que os efeitos, registros e averbações, nos casos de imóveis, vão produzir o quê? A total relação jurídica e sua segurança jurídica posta perante os atos da vida civil como um todo. Ou seja, a partir do momento que nós temos toda essa relação jurídica aqui trabalhada, vinculada, nós temos exatamente a condição da qual é apresentada para o cumprimento das obrigações e dar os devidos efeitos fundamentais e importantes para o desenvolvimento da atividade registral. Então, não há aqui essa prévia relação de simples e qualquer feito registral. Gerando-se, consequentemente, a partir do momento dessa escrituração, dessa lavração, desse registro como um todo, as responsabilidades das partes pactuantes, das quais promoveram pela manifestação de vontade as suas intenções, e também a prática dos registradores. Então, a partir do momento que é feito o registro, essa fé pública ela é oriunda daquele que é autorizado por lei promover essa relação jurídica. E, no caso, o próprio registrador vai ter implicado, diante daquele documento da qual ele mesmo proferiu, autorizado por lei, a relação jurídica e sua responsabilidade, o que os oficiais e registradores desempenham um papel crucial no sistema legal, sendo responsável por garantir a correta execução dos registros públicos, bem como gerar as suas responsabilidades, variando de acordo para cada jurisdição e a cada tipo de registro, que é o de fundamental importância diante das relações jurídicas postas. Nesse sentido, verificamos, então, já o momento da observação dos conceitos preliminares e fundamentais da concepção registral, dos atos notariais e agora da funcionalidade e responsabilidade destes presentes às condições de conhecimento de cada ato em si ali promovido, seja ele através de uma condição do registro de imóveis, seja ele do cartório de registro civil, seja ele do cartório de registro marítimo, entre outros dos quais venho intitular. Tomamos como base as presentes referências e ficamos por aqui na aula de hoje. Até a próxima.